tarde a todos. É com imensa satisfação que participo desse seminário. Gostaria de agradecer o convite que recebi para ser o mediador, para falar desse tema Empresas Júniores, que é um tema apaixonante. No dia de hoje, nas diversas palestras que tivemos, tocou-se muito nesse ponto de como preparar o aluno para a empresa do futuro. E isso é uma coisa que preocupa bastante nós, professores. Eu além da minha parte acadêmica, eu venho da empresa, né? E eu sinto isso há muito tempo. Na palestra da XP, mostrou-se um dado muito interessante. Pesquisa feita nos Estados Unidos, fizeram a pesquisa perguntando para as universidades americanas se eles preparavam o aluno bem para o emprego, para as organizações. Quase 100%, 96% disse sim, nossos alunos estão preparados. E quando eles fizeram a pesquisa, a mesma pergunta nas organizações, a resposta surpreendente, apenas 11%. Então tem um gap gigantesco aí. E a gente percebe isso, né? E nesse sentido, o professor Joaquim também falou bastante, né? Ele, na palestra dele, naquele slide onde ele mostrou um provérbio chinês, na última frase, faças e aprenderá. E isso, a empresa júnior, é fundamental nesse processo, porque é o momento onde o aluno, dentro da universidade, vai pegar a parte teórica, que vem da academia, e vai associar a prática na organização. Então, eles já saem, evidentemente, com uma bagagem enorme, viram a teoria e aprenderam na prática também. Além do que, isso forja os jovens empreendedores. Esse é um assunto que eu sou apaixonante, poderia falar muito mais, mas eu vou passar a bola para os jovens empreendedores. Primeiro, boa tarde. É uma honra ter esse convite para a gente vir aqui falar um pouco do que a gente acredita e do movimento Empresa Júnior. Não sei se ele vai colocar o PowerPoint. Mas, então, vai colocar isso. Então, hoje vamos falar um pouco sobre como as empresas juniores representam o mercado de trabalho e as universidades brasileiras. Primeiro, meu nome é Luísa, eu sou da Trinos Júnior, na qual eu sou vice-presidente. Eu tenho 23 anos, faço fisioterapia na Unifesp. E a Trinos é uma empresa júnior interdisciplinar na área da saúde, do Instituto de Saúde e Sociedade da Unifesp Baixada Santista. E, atualmente, nós contemplamos 6 cursos, que é de nutrição, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, educação física e serviço social. E, primeiro, eu vou falar para vocês o que é o MEG, o que é o Movimento Empresa Júnior. E, para isso, eu vou fazer uma contextualização histórica de onde ele surgiu. Primeiro, ele teve seu início em 1967, em Paris, na França, com os alunos da Escola Superior de Ciências Econômicas e Comerciais, porque eles sentiam a necessidade de complementar o que eles estavam aprendendo antes mesmo da sua formação. Então, eles criaram a Junior Enterprise, que é uma associação que propõe ao redor do mundo essa complementação da graduação antes mesmo da sua formação. Já no Brasil, em 1988, teve a criação da primeira empresa júnior, a EJFGV, que contempla o curso de administração. Já em 1990, tivemos a criação da FEGESP, que é a primeira federação estadual, que, no caso, essa é a de São Paulo. E, em 2003, tivemos a criação da Brasil Júnior, que é uma confederação nacional das empresas juniores do Brasil. Mas, agora que vocês já entenderam de onde veio o MEG, o que faz o movimento Empresas Júnior ser realmente considerado como um movimento?
Nós somos um movimento porque, com a criação e com a ampliação de empresas juniores, federações e empresários juniores, nós sentíamos, e também pela nossa unificação através da Brasil Júnior, todos nós somos unidos através do mesmo planejamento estratégico. Mas, acima disso, nós somos unidos através da mesma causa e propósito, que é formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Então, agora e para vocês entenderem um pouco do impacto que o MEG tem no Brasil, eu trouxe uns números. Em 2021, tivemos 70 milhões de reais faturados pelo movimento no Brasil. Tínhamos 32 mil empresários júniores, 1.500 empresas júniores e 40 mil projetos vendidos e executados. Por isso e por outros vários motivos, nós somos denominados o maior movimento de empreendedorismo jovem no país. Mas tá bom, agora que vocês entenderam o que é o movimento Empresa Júnior, fica um pouco mais fácil de entender o que realmente é uma empresa júnior e o que ela faz na prática. Uma empresa júnior nada mais é do que uma empresa formada por estudantes na graduação. Nós temos CNPJ, nós não temos fins lucrativos, então para onde vai todo esse dinheiro? Vai para a manutenção da própria empresa e também para a vivência empresarial dos membros. E nós somos ligados a uma instituição de ensino e temos que contemplar pelo menos um curso. Porém, somos supervisionados por professores e profissionais da área, mas nós não temos ligação direta a nenhuma entidade ou nenhuma entidade assim da faculdade. Então, por que participar de uma empresa júnior? Porque na empresa júnior nós somos líderes empreendedores, através de uma vivência empresarial ainda na graduação, sendo uma complementação das habilidades profissionais do profissional no futuro. Porque os membros eles aprendem diariamente sobre gestão, eles têm a prática profissional diariamente, eles podem executar e exercer sua liderança. E também, nós, como empresários juniores, temos o maior comprometimento e capacidade desenvolvidos através da vivência empresarial. Desenvolvemos nosso network, aprendemos mais e desenvolvemos ações colaborativas com outras empresas. Impactamos as instituições de ensino através do ensino empreendedor e também formamos com profissionais mais comprometidos e capacitados, entregando soluções inovadoras que impactam o Brasil e fazendo com que o Brasil se torne um país mais competitivo, educador, ético, colaborativo e diverso. Então, com isso, passo a palavra para a próxima palestrante. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou a Tatiane. Eu tenho 20... Aqui? Esse aqui? Então, boa tarde. Eu sou a Tatiane. Eu tenho 26 anos. Eu sou presidente da Imar Júnior. É uma EJ interdisciplinar, também da Unifesp, aqui da Baixada Santista, e contempla 3 cursos: Engenharia Ambiental, Engenharia de Petróleo e o Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar. Bom, eu vim falar, então, sobre a ligação das universidades, a ligação do MEG com as universidades brasileiras. Então, retomando um pouco o que a Lu falou, né, a gente tinha uma missão no Movimento Empresa Júnior, que é formar, por meio de vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Mas o que seria essa vivência empresarial, né? O MEG ele faz uma definição
que é a metodologia de formação de lideranças por meio de pilares. Então, é uma trajetória que o empresário júnior ele segue e ele se forma enquanto liderança. Mas o que seria liderança para o movimento Empresa Júnior? Ele traz o conceito de liderança formado em 3 pilares, que são unir um grupo capaz de alcançar resultados orientados por um propósito. Então, primeiro, a gente une um grupo que sempre é ligado com o propósito do MEG, mas sempre ligado também com o propósito da universidade e com o propósito do aluno, capaz de alcançar resultados. Então, sempre tem o planejamento estratégico da rede, que é bem organizado, ele é por triênios e também durante o ano, e orientados por um propósito, que é o propósito que a Lu tinha falado, que ele também tem critérios, né? Ser um Brasil empreendedor. E o que seria ser um Brasil empreendedor? Um Brasil mais ético, mais colaborativo, mais competitivo, mais diverso e mais educador. Então, como mais educador, a gente trabalha dentro desse pilar a potencialidade do acesso à educação e da vivência empresarial, visto que a vivência empresarial é aprender na prática o que você vê na teoria e também aprender a empreender, que foi uma das coisas que foi bem falada hoje aqui. Então, a gente acredita que o Movimento Empresa Júnior ele é um potencial transformador na educação, que ele completa, ele preenche uma lacuna na educação teórica, que é a educação na prática realmente. Então, como que eu vou empreender um curso acadêmico? Como que eu faço isso na graduação? Esse movimento ele te entrega muito disso. E daí a gente fala que a vivência empresarial, ela também é uma vivência educacional a partir do momento que a gente preenche essa lacuna e a gente acelera bastante o nosso desenvolvimento para estar pronto para o mercado de trabalho atual. E aí, antes de trazer, na verdade, esses dados, eu vim vendo, né, as palestras que a gente trouxe aqui hoje, e muitas falavam sobre essa questão da capacitação da carreira acadêmica para a carreira do empreendimento. Eu acho que a gente tem realmente uma diferença muito grande quando a gente fala de cursos de business e cursos de administração para cursos mais acadêmicos, como o nosso, no caso, da área da saúde ou da área também da ciência. E daí eu tive 2 questionamentos, em relação ao movimento Empresa Júnior e em relação ao mercado de trabalho atual. Será que a gente está sendo capacitado para o mercado de trabalho atual ou será que a gente está sendo capacitado para transformar o mercado de trabalho atual? Será que, será que empresas quebram por falta de liderança e não exatamente por falta de recurso ou potencial criativo ou, se não, inteligência e ambição de futuro? Então, essa questão da liderança realmente é uma coisa que é o que o movimento faz, é o que ele entrega para o aluno. Então, esse é o grande diferencial de um aluno que ele entra para o movimento Empresa Júnior durante a graduação. E daí eu trouxe alguns dados agora sobre realmente as instituições de ensino superior no movimento Empresa Júnior, né? Então, a gente tem hoje em dia mais de 1.500 empresas juniores espalhadas pelo Brasil. E aí, dentre elas, né, instituições de ensino superior, a gente tem públicas e privadas, muito mais públicas do que privadas, e só no movimento Empresa Júnior paulista, então a nível estado, a gente tem 49 instituições de ensino superior com EJs. E dentro do movimento a gente também tem o conceito de IES Júnior, que é quando a instituição ela tem 25% de todos os cursos nela contemplam alguma empresa júnior. E daí a gente também tem o ranking de universidades empreendedoras, que foi um ranking criado pela Brasil Júnior, que é a nossa confederação nacional, e avalia e classifica o empreendedorismo dentro das universidades e ainda, né, dá esses critérios para eles. Então, IESs que têm uma cultura empreendedora forte, ou inovação, extensão, infraestrutura, internacionalização e capital financeiro. E aí, por curiosidade, o último ranking foi em 2021, o próximo será ano que vem. Em 2021 foi a Unicamp a primeira desse ranking. E alguns dados de representatividade, né? Aproximadamente, então, 33 mil empresários juniores hoje na rede, sendo que a gente tem ali 6,5 milhões de universitários no Brasil, e aquele dado de 33 mil também é a nível nacional.
E aí dá para a gente um valor de 0,5% de universitários que estão no movimento hoje. Então, a gente não é nem 1%, apesar de ser um movimento que traz tanta representatividade para dentro da faculdade, ele ainda assim, a nível nacional, é 0,5%, né, de universitários. E daí, para quem tem interesse em como que a gente cria a nossa EJ, a Brasil Júnior tem um site, que é braziljunior.org.br, cria uma EJ, e lá eles têm um curso que é o DNA Júnior, formado por 3 módulos, que é bem rapidinho, são vídeos bem curtinhos. Você pode se inscrever nesse site, e daí você vai ter todas as orientações de como você cria uma empresa júnior dentro da sua IES. E a nível de curiosidade também, você tem que seguir alguns critérios. Antes demorava muito mais, a Imar ela demorou para se federar, até arranjar CNPJ e todas as questões mais burocráticas, ela demorou 2 anos, mas hoje tem EJs que conseguem se formar em questão de 1 mês e 2 meses. Então, tá bem mais fácil. E agora eu passo a palavra para o Lucas. Boa tarde, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas. Eu estou presidente da Sampro Júnior, né, a empresa júnior da Santa Cecília. Eu curso Engenharia de Produção e a Sampro ela abrange cursos de todas as engenharias do Santa, então produção, mecânica, química, mecatrônica, elétrica, todos os cursos que tem de engenharia no Santa a gente abrange dentro da Sampro. Eu vou falar um pouco sobre a ligação, acho que ficou bem claro aqui do nosso evento, da ligação da universidade com o mercado de trabalho e principalmente das empresas júniores. Queria destacar uma palavra que é muito comum, eu acho, principalmente dos universitários de hoje em dia, que é a empregabilidade. Porque se tornou um hábito a gente conhecer pessoas que cursam a universidade ou são formados e não estão exercendo funções que têm correlação com a sua graduação. Isso está muito a ver ligado com a empregabilidade, porque as pessoas não estão aptas a exercer os cargos. Tem 2 cargos muito comuns que a gente pode tratar sobre a empregabilidade, que são cargos que estão saturados, ou seja, tem muita pessoa formada, capacitada para exercer o mesmo tipo de cargo, mas tem cargos que estão em abertos, e são muitos, que não encontram pessoas capacitadas de jeito nenhum. É claro, essas capacidades podem ser habilidades com softwares, podem ser capacidade de operar um sistema, mas, principalmente, a gente tem uma habilidade que foge da hard skills, elas vão para soft skills, né? Então, para eu explicar para vocês um pouquinho de como funciona uma empresa júnior por dentro, a gente tem setores comerciais comuns a praticamente quase toda empresa. Então, a gente começando pelo comercial, né, o setor super importante que traz recursos para dentro da empresa, ele é capaz de trazer dinheiro, então fazer negociações, a gente tratar sobre os clientes. E aí vocês ficam imaginando, eu sou de engenharia, a engenharia tem uma forte veia para o ramo da venda, né? Mas, por exemplo, um aluno de farmácia, ele tem que, quando ele entrar no mercado de trabalho, ele vai ter que vender alguma coisa, nem que seja o próprio trabalho dele. E como que ele vai aprender isso se 90%, 99% dos cursos de farmácia não falam nada sobre venda, sobre comércio? Então, um aluno que participa de uma empresa júnior, ele tem a capacidade de experimentar o comercial, de fazer reuniões com clientes, de fechar contratos, e isso é uma experiência absurda. E também, outros setores que a gente tem administrativo, financeiro, também comum em todas as empresas. Então, a gente está se capacitando para entender a empresa como um todo. Às vezes eu estou no setor de projetos, mas eu sei que o financeiro da empresa, se está bom ou ruim, porque eu tive a experiência na empresa júnior. Eu tenho noção de capital, eu tenho noção de fluxo de caixa, se está proporcional às coisas. O jurídico também, porque toda profissão é importante eu saber se eu estou atuando dentro da lei. Se a minha indústria está fazendo as coisas dentro da lei, então eu conhecer um pouco da jurisdição, um pouco dos impostos, tudo isso que envolve as empresas júnior, e a minha profissão é de suma importância. Então, eu passo para essa outra palavra aqui, que é gestão. Vocês viram ali que a gente tem todos aqueles setores, a gente tem projetos, e cada EJ também, às vezes, cria alguns setores determinados da sua carência, né? Então, a gente destacar a palavra gestão
começando pela gestão individual. Quando a gente entra numa empresa júnior, a gente tem que atender um cliente real. São empresas reais que a gente está atendendo. Então, a gente tem que fazer uma gestão de tempo, uma gestão de atividades, metas que a gente tem que concluir, objetivos, faturamentos, e isso traz uma gestão individual absurda. É incrível a capacidade que as pessoas vão conseguindo gerenciar o seu tempo, sua vida, em prol da empresa júnior. E outra, partindo da gestão individual, a gente tem a gestão coletiva, gerenciar um time. Porque, querendo ou não, uma faculdade, todo mundo sabe, a gente entra, muita gente já entra querendo estagiar, entra querendo trabalhar, e acaba que as empresas júnior elas têm uma alta rotatividade de membros. E isso, por um lado, é ruim porque você fala, poxa, não tem uma longevidade, mas aí também você tem um alto crescimento de uma pessoa que entrou, em 1 ano, 6 meses, 1 ano, ela está exercendo um cargo de liderança, ela está gerenciando um time. Tá, aí você fala, legal, está gerenciando um time, só que não é qualquer time, é um time que uma pessoa trabalha, outra pessoa estagia, uma pessoa estuda de manhã, outra pessoa estuda à noite. Então, imagine a complexidade de você gerenciar um trabalho assíncrono de pessoas e você tem que saber com qual você pode contar em determinados momentos do dia e como que você vai montar o seu planejamento, o seu projeto todo, baseado na disposição das suas pessoas, que não estão disponíveis das 8 às 5 durante o dia. Isso é extremamente complexo. Então, a gente vê que o empresário júnior ele é uma pessoa que ele está se preparando dentro da universidade para um mercado assim completamente competitivo e desenvolvendo absurdas soft skills, né? Então, a gente torna uma pecinha diferente. A gente entra, a gente encaixa, como outras pessoas podem se encaixar, mas a gente é diferente porque tem essa experiência de vivência empresarial dentro da universidade. E aqui eu trouxe alguns exemplos de empresas que apoiam o movimento Empresa Júnior e elas têm como característica, algumas delas, de disparar estágios, programas de trainee, primeiramente para as empresas júniores. Por quê? Porque eles sabem que esse profissional que está sendo treinado ali, ele é uma pessoa proativa. Ou seja, a Tati mostrou um dado que é 0,5% dos estudantes universitários. Então, são pessoas proativas que querem estar na empresa júnior. Então, a gente tem Bradesco, Ambev, Mobile, que é uma startup, Cicobi, Unimed, Renner, Nestlé, e eu poderia citar diversas outras grandes do cenário nacional que estão comprometidas com esse movimento empresa júnior. Então, agora eu vou falar um pouquinho também do alto impacto do MEG na sociedade, né? A gente dá para ter uma noção já, mas eu começaria citando primeiro o network. Eu sou um caso também de network, eu já consegui um trabalho por causa do network dentro da empresa júnior, e teve um evento que a gente participou esse final de semana, que o ex-presidente da Brasil Júnior, ele fundou uma empresa junto com o seu vice-presidente da época, sendo que ele é de Minas Gerais e o seu vice-presidente era do Rio de Janeiro, né? Então, teve uma capacidade de network, aí você fala, e é assim, um caso, assim acontece. Não, é comum. Por quê? Primeiro que a gente tem idades próximas, muito próximas, a gente tem vontade de fazer acontecer. E são pessoas ideais, proativas. Então, são pessoas que você fala, cara, se eu for abrir uma empresa, eu vou querer ele comigo. Se eu for abrir uma empresa, eu vou querer ele comigo. Meu chefe me pediu uma indicação, eu vou indicar aquele cara. Porque é um networking, a gente encontra pessoas que estão dispostas a fazer acontecer, realmente. E aí eu disse um pouco de como o movimento Empresa Júnior beneficia a gente como estudante, como beneficia a economia, gerando novas empresas, e também a gente beneficia o empresário, aquele cara que está na rua aqui, o que ele está exercendo já o seu comércio, às vezes não é um comércio grande, mas como que a gente chegou nos 8 milhões de faturamento? Atendendo o comércio, né? Então, a gente tem uma coisa muito legal, porque é levar a teoria, tudo que a gente aprende dentro da sala de aula, a gente leva para a prática. Então, a gente vai aplicando, vai fazendo as coisas acontecerem. E é algo muito interessante, porque, principalmente em pequenos e médios comércios, a gente tem pessoas que são extremamente capacitadas em desenvolver o produto. Às vezes, o produto dela é de extrema qualidade, mas, às vezes, ela não fez um ensino básico em questão financeira, em questão de gerenciamento de estoque, mas a gente tem a parte teórica. Então, esse casamento é quase que perfeito, porque a gente pega um produto, a gente tem com quem trabalhar na prática, e ele também aprende uma coisa que talvez fosse muito caro para ele adquirir lá fora, ou ele não conseguisse adquirir de maneira nenhuma, e a gente consegue otimizar esse negócio dele. Então, essa casamento de teoria em prática, e nada melhor do que eu falar aqui, é a gente mostrar alguns dos nossos cases. Então, cada empresa vai falar
um projeto que teve aí de sucesso, que teve um alto impacto na nossa rede. Bom, então a gente trouxe 2 cases aqui. Um case foi um case colaborativo entre a Imar Júnior e a Trinos Júnior, e bem recente, vocês devem saber também, a gente vai contar um pouco mais, que foi o nosso Coffee Break sustentável. Então, pode passar. Opa, tá. Bom, então, recentemente a gente teve esse evento, o Diálogos da Cultura Oceânica. Inclusive, aqui, né, foi um dos locais que receberam esse evento. E esse evento ele tinha por principal finalidade ter diálogos sobre a cultura oceânica em todos os momentos, promover o conhecimento da conexão do indivíduo, dos setores da sociedade com o oceano e com o desenvolvimento sustentável. Sendo assim, né, é um evento que foi também realizado pela Unifesp, pelo programa Maré de Ciência. A gente pensou em um serviço que a gente poderia oferecer para esse evento, que fizesse sentido para ele, fizesse sentido também para o MEG, trouxesse uma representatividade maior para ambos. Então, a gente, em conjunto, realizou o Coffee Break Sustentável, no intuito também de diminuir os resíduos plásticos que esse evento iria gerar e com alguns diferenciais que a Lu vai contar mais. E por que, então, foi um case de sucesso? Além dos diferenciais, que eu já vou falar, foi um coffee break para mais ou menos 1.200 pessoas, dentre 4 dias, em 3 lugares diferentes, sendo que foram 10 coffee breaks, então muitos rolaram simultaneamente, sendo que estamos em aula, nossos cursos é integral, então foi um desafio gigante, porque a gente não só montou o coffee break, como nós fizemos o coffee break desde o começo. Então, pode passar. Além disso, temos o diferencial, que primeiro é a sustentabilidade. Nós usamos, tudo que nós usamos foi de resíduo com alimentação sustentável, então a gente não pensou só na questão do zero plástico, mas também na alimentação ser sustentável, até porque não tinha como trazer, com esse tema de diálogos da cultura oceânica, alguma coisa que não fosse nessa pegada, então conversando com o cliente e com o seu público. E também pensamos na comensalidade, no comer todos juntos, até porque o coffee break é um momento de network, é um momento de experiência, de sensações, não só no comer, mas também ao seu redor. E também de inovação, porque tinha outros coffee breaks rolando ao mesmo tempo, mas só nós pensamos nessa questão da sustentabilidade. E inovação porque juntamos 2 empresas juniores de escopos totalmente diferentes, uma da área ambiental, outra da área da saúde, para unir forças e conseguir fazer dar certo e abordar essa questão tanto da nutrição como da sustentabilidade. Então, por isso foi um case de sucesso. E os nossos resultados foram, da parte da Trinos Júnior, representou 70,2% do nosso faturamento anual. Conseguimos NPS 10. NPS é quando o cliente poderia recomendar o nosso serviço para outras pessoas, então recebemos nota máxima. E solução inovadora. E por quê? O que é uma solução inovadora? Quando é mais do que um projeto, quando é um projeto que impacta tanto o cliente como a sociedade. E pela Imar, a gente teve também um resultado de ter 51,6% do faturamento obtido, né? Para ambas as EJs foi uma vivência empresarial, então realmente a gente estava ali executando um serviço, fazendo toda a logística. E para o cliente, a gente contribuiu com o fortalecimento da marca do evento, porque foi um evento que foi pioneiro no Brasil, né? A primeira vez sediado no Brasil e em Santos, muito com esse sentimento de ser coerente e relevante em questão das pautas assistidas e no coffee break ter também
uma pegada ecológica nos utensílios, essa questão sustentável. E a gente poupou cerca de 15 mil utensílios plásticos, visto que todos eram para 1.200 pessoas, e somando todos os utensílios que a gente usou para cada coisa, a gente acabou poupando todo esse volume de plástico. E os nossos contatos. Oi, gente. Prazer, eu sou Isabela Pliego, tenho 23 anos e também estudo no Santa Cecília, junto com o Lucas, faço engenharia de produção e sou a fundadora da Sampro Júnior. O meu maior orgulho, eu sou muito realizada na minha parte acadêmica por ter conseguido fundar essa empresa. Eu vou passar um case agora da Sampro que a gente realizou, que quando chegaram para mim e me pediram, eu fiquei muito impressionada e acredito que vocês também vão ficar com esse case. O pessoal chegou em mim. Você consegue trocar o microfone que acho que está com interferência? Oi, melhorou. Chegaram em mim e falaram assim: Isa, a Júnior consegue fazer para a gente um piloto de um projeto para eu conseguir levar nas prefeituras para tentar conseguir alguma verba? Eu falei, vamos tentar, vamos lá, vamos ver. E deu certo. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar na moradia independente. Já ouviram falar? Para deficientes intelectuais. Então, a gente dividiu esse projeto em duas partes. Esse escopo, né? Como seriam construídas essas moradias e como elas iriam funcionar. Então, na parte da construção também é interessante, porque a gente pensou em fazer em containers, então a gente tiraria o lixo das ruas, né, e transformaria em algo de valor. Então, ela é totalmente sustentável, essa moradia independente. E o que seria essa moradia independente que eu estou falando? Moradias para deficientes intelectuais que têm a escolha. Esse projeto gira em torno da escolha do deficiente, de escolher falar, eu quero morar sozinho. Obviamente que ela tem todo um apoio e a moradia ela é dividida em de duas formas. Então, existem as moradias que são as moradias assistidas, que têm espaços coletivos, então sala, refeitório, a cozinha, são espaços coletivos que os deficientes conseguem ter o convívio social, mas o quarto seria individual. E é realmente a moradia independente, que o deficiente consegue escolher os móveis que ele quer que estejam na casa, quem ele quer que more com ele, realmente é independente. Esse programa das moradias tem um programa de suporte individual, que contribui nesse processo de adaptação. Então, por exemplo, ele precisa ir ao mercado, existe um suporte que vai lá ajudar. Precisa limpar a casa, tem um suporte que vai ajudar. Então, ele vai acompanhando a evolução desse indivíduo nesse processo. Gente, não é muito legal? Fala sério. Eu fiquei impressionada. Hoje, no Brasil, já existe o Instituto JNG. A moradia está nesse projeto piloto, lá no Rio de Janeiro já está funcionando, e a gente quer trazer para Santos. Hoje, o projeto está procurando parcerias, inclusive quem tiver que tiver interesse, quiser saber mais, eu me disponibilizo para explicar, para falar, e eu vou deixar aqui o meu contato. Gente, esse é só um dos casos que o movimento Empresa Júnior conseguiu impactar na sociedade. Olha a grandiosidade desse projeto. É um de muitos casos, não é, pessoal? Eles estão dentro, eles sabem. E eu queria falar aqui para os estudantes que estão presentes para procurarem a universidade de vocês. Eu, quando tive essa ideia, fui com muita vontade. Sempre que eu falo sobre o movimento Empresa Júnior, eu não posso deixar
de citar os meus coordenadores, a Annelise Coelho Moino, Carlos Alberto Moino, e a família Teixeira, que me ajudou a continuar estudando, agarrou essa oportunidade de abrir a empresa júnior, e nós somos uma empresa júnior de engenharia pioneira aqui na Baixada Santista. Somos os únicos e os primeiros. Isso me dá muito orgulho. O meu muito obrigado a Santa Cecília por ter aberto os braços e falado: vamos, eu estou com você, vamos juntos. Então, eu acho que é esse o recado que a gente deixa aqui para os nossos educadores. Agarrem os alunos de vocês. A gente tem vontade de aprender, a gente quer fazer. Então, agarrem. Quando vier com um projeto, façam, escutem, olhem, que nem o Santa Cecília fez pela gente e a Unifesp também. Façam. Ok, agora estão abertas as perguntas. Esse aqui, deixa eu... Bom, eu tenho uma pergunta para vocês. É bastante complexo, eu sei, né? Qual é a dificuldade maior que vocês enfrentam quando vão prospectar um cliente, haja visto que vocês são jovens e ainda não se formaram? Vale para as três. Acho que eu posso responder essa. Uma dificuldade que a gente tem é das pessoas entenderem o que é uma empresa júnior. Muitas vezes elas não levam a sério, porque nós somos jovens. Então, falta elas entenderem o nosso potencial. Então, a gente explica que nós temos uma gama de professores, a universidade é ao nosso favor, e quando a gente mostra os resultados, a gente vai fazer um pitch, ele é sempre pensado para demonstrar realmente do que nós somos capazes. Pode continuar? Ok, tem uma pergunta ali. Olha, eu não vou perguntar, eu só quero dar os parabéns, sabe? Foi muito importante a apresentação de vocês, eu acho que fechou com chave de ouro os trabalhos desse dia. Parabéns, continuem firmes. Parabéns, gente, que baita apresentação. Foi bem escolhido, hein? Parabéns à organização, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu fui um aluno que ajudou a fundar uma júnior, e onde eu chego como gestor e não tem júnior, eu começo a... E aí, gente, vocês conhecem o movimento, conhecem as possibilidades, mas hoje... quero convidá-los, inclusive, a conhecerem a Einstein Júnior. Os que eu consegui pegar o contato, já adicionei vocês no LinkedIn, quero falar com vocês para vocês ajudarem a nossa júnior também, que está no começo, dando dicas. Mas eu queria perguntar para vocês, como que nós, gestores de ensino, de instituições de ensino superior, podemos apoiar vocês, podemos ajudar a maximizar o projeto legal que vocês já fazem? No nosso caso, a nossa maior dificuldade é da gente saber até onde a gente pode atuar. Porque, como empresa júnior, principalmente na área de educação, não sei na área deles, a gente tem muita dificuldade. Tipo, eu, como futura fisioterapeuta, não sei até onde eu posso atuar. Eu não vou fazer um atendimento numa pessoa. Então, a gente precisa muito dos nossos orientadores nesse quesito. Tipo, como, até onde? Como eu posso fazer? Porque, ainda mais essa questão de prospectar. Às vezes, a gente tem uma ideia brilhante de um serviço. Nossa, vamos para frente, mas não vai para frente. Por que não? E aí, a gente sempre recorre aos nossos orientadores. Tipo, você acha que isso realmente seria válido para o mercado? Ou não? Então, essa é o que a gente mais procura, as nossas orientadoras. Não sei se é. Eu ia falar exatamente isso, né? Para EJs muito acadêmicas da área da saúde ou da área das ciências empíricas, a gente tem muita dificuldade de entender o modelo de negócio que a gente pode atuar. A gente sabe que o empreendedorismo é o mundo dos business, que é o mundo da administração, da economia. E como que a gente empreende a fisioterapia? Como é que a gente empreende as ciências do mar?
Então, a gente tem essa dificuldade de achar um modelo de negócio e impulsionar o empreendedorismo nessas áreas. E a gente tem vontade de fazer isso, mas a gente precisa muito do auxílio de vocês, porque a gente tem a vontade, a gente até tem instâncias que nos conectam, que nos representam e que nos ajudam a desenvolver esse modelo Canva, só que a gente precisa também do conhecimento da área. Então, é realmente essa questão da orientação, da questão de ter professores orientadores engajados. E, às vezes, um professor orientador nem basta. Às vezes, é um professor orientador, um co-orientador e, quem sabe, uma equipe de professores engajados na EJ. Eu gostaria também de cumprimentá-los. Conhecemos vocês, sabemos do esforço, da capacidade, mais que isso, da perseverança. Eu acredito que o que talha a empresa Júnior é essa semente de ir atrás, buscar, continuar, arregimentar. Como é difícil isso, né? Eu conheço bem a líder de vocês, quero cumprimentá-los e, principalmente, vocês são um exemplo. Eu diria que hoje uma das experiências mais importantes na minha vida, em todos os que nós estamos aqui, principalmente dos nossos estudantes, foi o vosso depoimento. Parabéns, sucesso, viu? Vocês são maravilhosos, parabéns. Nós temos mais uma pergunta ali. Professor. Olá, boa tarde. Meu nome é Odair, eu sou diretor do campus da Unifesp, aqui na Baixada Santista. Eu queria também fazer aqui uma saudação às empresas juniores que aí estão se apresentando, né? Tem duas aí do campus e também da Unisanta. Então, é um orgulho muito grande nosso de ver estas empresas no seu alvorecer e já com tanta experiência. Tivemos o evento, foi citado aí, e foi com grande maestria que as empresas atuaram e mostraram o seu potencial. Então, as universidades estão regulamentando, né, as empresas juniores. Na época em que eu estudei, que eu fiz graduação também, fui de uma empresa júnior na época, né, na década de 90, estava nascendo esse movimento, e a gente vê, né, no Brasil isso florescer como está florescendo, é um orgulho. E termos, né, a oportunidade de ouvir vocês, né? Então, parabenizo as empresas juniores, parabenizo também a Unisanta, né, na figura da querida professora Silvia, aqui, a quem eu mando um abraço. E parabéns, pessoal, todo o nosso apoio institucional também para vocês e também para parcerias com a Unisanta. Obrigado.